Trindade, o nome da sua igreja é Trindade, Trindade, Trindade. Igreja Trindade em Orlando. Aqui você é mais que bem-vindo. Aqui também é a sua casa. Igreja Trindade em Orlando. Olá, queridos. Continuamos no nosso estudo a respeito da história da igreja. E não há como se estudar a história da igreja cristã sem se dedicar um tempo a entender este fenômeno chamado de papado. Sobretudo o papado da Idade Média, posto que ele teve um efeito extremamente relevante para a história da igreja. A evolução do papado está atrelado a um fenômeno que é o declínio do Império Romano. Deixe-me explicar. Durante muitos anos, Roma dominou toda esta região que fica no entorno do mar Mediterrâneo. Durante este período de dominação absoluta, a única voz predominante era a voz do imperador de Roma, a voz dos Césares. Em função do gigantismo do Império Romano, ele vai entrar em declínio, até que no ano 410 a Roma será conquistada pelas tribos bárbaras. O Império Romano é toda esta região no entorno do mar Mediterrâneo, ficando ao sul do rio Reno e do rio Danúbio. Ao norte dos rios ficavam as tribos bárbaras, entre as quais destacavam-se as tribos germânicas. Um dos fenômenos que contribuiu para a queda do Império Romano foram os constantes ataques dessas tribos bárbaras, dessas tribos germânicas sobre o território romano. Então eles estavam permanentemente fazendo incursões no território romano, e para diminuir esta ameaça, o Império Romano teve a brilhante ideia de permitir que estas tribos se instalassem no território romano e ocupassem cargos, sobretudo no exército romano. Então essas tribos germânicas, várias tribos, passaram a ocupar postos de destaques no Império Romano. Não podiam assumir posições políticas, mas podiam assumir posições militares. Essa é uma ideia extremamente tola, porque quem tem o poder militar tem o domínio sobre o poder político. E o fato é que essas tribos bárbaras aos poucos foram dominando todo o território, influenciando todo o território romano. Os lombardos, parte dessas tribos, os lombardos dominaram todo o norte, ao norte da Itália. Os normandos dominaram todo o sul da Itália. Os francos dominaram esta parte oeste da Península Ibérica. Os anglo-saxões dominaram a região que corresponde à Inglaterra. E para complicar ainda mais, nós tivemos o
avanço muçulmano, o avanço do islamismo, a partir do final do século VI e século VII. Então, os muçulmanos, eles passaram a conquistar toda esta parte a leste do Império Romano, que correspondia ao Império Romano do Oriente, cuja capital era a cidade de Constantinopla, hoje conhecida como Istambul. Então, o islamismo, o maometismo conquistou toda esta região que fica ao Oriente. Então, conquistou toda a península da Ásia Menor, grande parte do norte da África e conquistou a Europa também. Até que um general chamado Carlos Martel comandou uma resistência e expulsou os islâmicos, que recuaram para o Oriente, ficando parte deles concentrada na região que corresponde à Espanha. Então nós temos o Império Romano, que estava dominado pelas tribos bárbaras, godos, visigodos, normandos, lombardos, anglo-saxões, germânicos na sua maioria, e teve uma parte dominada pelo islamismo, pelos maometanos, pelos muçulmanos. E isto dominou a parte, o território que correspondia ao grande Império Romano. Um outro fenômeno foi uma liderança paralela. Desde que o Império Romano ficou esquartejado para domínio destas tribos, lombardos, normandos, germânicos, anglo-saxões, francos, nenhuma destas tribos tinha liderança suficiente para manter todo o império. Então nós tínhamos uma liderança fragmentada, e esta liderança fragmentada era irrelevante. Abriu espaço para o surgimento de uma liderança mais abrangente e mais eficiente, o papado. O papado se oferece como opção de liderança para o Império Romano, que havia entrado em decadência. Os papas, na sua maioria, pessoas extremamente íntegras, extremamente cultas, preparadas, grandes administradores, assumiram naturalmente este espaço deixado pela falta dos Césares. Então nós tivemos alguns papas que marcaram este período. O Papa Gregório I, sobre todos eles, o Papa Hildebrando, o único Papa conhecido pelo seu nome de batismo, não por um nome que adotara. Hildebrando estabeleceu a ideia de que o Papa se colocava entre Deus e a humanidade, e que todas as autoridades humanas, elas eram investidas de autoridade pelo Papa. Entendia-se que Deus tinha dois representantes na terra: o imperador para questões temporais e o Papa
para questões espirituais. Mas como era o Papa quem coroava e investia de autoridade o imperador, decorria, portanto, que o Papa era acima do imperador. E Hildebrando fortaleceu este entendimento, dizendo que o Papa se colocava entre Deus e a humanidade, e ele tinha autoridade sobre todas as autoridades humanas, e nenhuma autoridade humana tinha autoridade sobre o Papa. Esse entendimento de Hildebrando foi o que o levou a submeter à humilhação os soberanos das nações da sua época. E depois dele vem o Papa Inocêncio III, que consolidou este entendimento da soberania do Papa sobre todas as demais autoridades humanas. Nós vamos explicar como é que isto aconteceu. Já falamos que os papas assumiram a sua condição em parte pela vacância de liderança estabelecida pela decadência do Império Romano. Vamos ver agora os mecanismos que foram utilizados para que o Papa pudesse dominar estes três grupos. O grupo dos religiosos, representados pelos bispos e os fiéis ligados aos bispos, que era a igreja. O povo e os reis, como sacerdotes, povo e reis, foram dominados por um único homem. Os sacerdotes, representados sobretudo pelos bispos, foram dominados a partir de uma tese levantada com o nome de vocação petrina, que estabelecia uma cadeia que iniciava com o apóstolo Pedro e vinha desde o apóstolo Pedro até o bispo de Roma. E tomavam como base, literalmente, aquela passagem que Jesus diz que o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, e eu vos tenho entregue as chaves do reino dos céus. Então, construíram uma tese de que esta palavra foi direcionada a Pedro, e de Pedro teria sido direcionado a seus sucessores até chegar aos vários papas, aos bispos de Roma. Isso se chamava vocação petrina. Para fortalecer esta vocação petrina, foram compilados um conjunto de documentos chamados falsas decretais. Falsas decretais, um conjunto de relatos que fortaleciam a figura do Papa como dotado de poderes sobrenaturais e representante de Deus aqui na terra. Além disso, o Papa passou a ter controle absoluto sobre os mosteiros. Os mosteiros foram criados uma grande quantidade de mosteiros, e estas pessoas eram fiéis ao Papa, e assim, através destes monges, o Papa estendia, capilarizava
a sua autoridade sobre as comunidades religiosas. Criou-se um colégio missionário dos jesuítas que saíram pelo meio do mundo a catequizar pessoas, não para serem submissas a Cristo, mas para serem submissas ao Papa, às companhias dos jesuítas. O compromisso deles era tornar as pessoas submissas ao Papa. E, coroando tudo isto, a partir de Inocêncio III, a Inquisição. A Inquisição, o medo foi o grande instrumento pelo qual o Papa impôs a sua autoridade, de modo que toda a Igreja ficou submetida ao Papa em função destes mecanismos aqui. Como o Papa dominou o povo? Que mecanismos foram utilizados nesta dominação? Primeiro, um trabalho forte de catequese executados por monges preparados nos mosteiros, leais ao Papa, e pela companhia dos jesuítas, mais leal ao Papa ainda. Então as pessoas eram catequizadas para serem submissos ao Papa, e o Papa lhes era apresentado como sendo o representante de Deus na Terra. Um outro elemento que foi incorporado e que se transformou em instrumento de controle foi a confissão auricular. Todos os fiéis eram obrigados a se confessarem pelo menos uma vez por ano e contavam todos os seus pecados, todos os seus crimes para o sacerdote confessor. Como os sacerdotes já haviam sido tornados submissos ao Papa, este domínio sobre as pessoas era transferido para a autoridade papal. Afinal de contas, conhecer os pecados e os crimes das pessoas dava ao confessor um poder absoluto sobre estas pessoas. Havia o fantasma da excomunhão. Uma pessoa que fosse excomungada, ela estava praticamente impossibilitada de viver em comunidade. Porque uma vez excomungado, ele não podia se abastecer no açougue, não podia se abastecer na padaria, não podia fazer compras no mercado, pois quem vendesse seus produtos para alguém excomungado seria igualmente excomungado. Então, o medo da excomunhão trazia um controle muito grande sobre as pessoas. E para coroar este império do medo, a Inquisição. A Inquisição, queridos, não trazia absolvição para ninguém. Qualquer pessoa que caísse nas mãos da Inquisição iria morrer. A dificuldade ou a dúvida seria se ele morreria para ir para o inferno ou se ele morreria para ir para o purgatório, de onde ele poderia depois escapar para uma salvação. Então, uma pessoa que caía na mão da Inquisição estava sentenciado à morte.
apenas se estabeleceria se ele seria torturado antes de morrer ou seria apenas morto. Mas a Inquisição era uma sentença de morte garantida, e os bens daquele que era colhido pela Inquisição eram tomados para o Estado papal. Então, desta forma, as pessoas eram controladas pela igreja, que era controlada pelos bispos, que eram controlados pelo Papa. Terceiro grupo a ser controlado eram os reis. Como controlar os governantes? Mesmo mecanismo. Os governantes eram coroados pelo Papa. Era o Papa que lhes conferia a autoridade para governar. Desde Hidelbrando era assim. Estes governantes governavam até o dia em que o Papa os excomungava. A excomunhão de um rei implicava na sua deposição. Um rei excomungado era um rei amaldiçoado, e o povo não queria ser governado por um rei amaldiçoado. E assim, estes reis, para evitar a excomunhão, eles dependiam do favor papal. Isto ficou muito demonstrado num episódio ocorrido entre o rei Henrique IV e o Papa Hidelbrando. Quando Hidelbrando ameaçou Henrique IV de excomunhão na Inglaterra, o rei quis dar uma de brabo, quis dar uma de independente, e então o Papa o excomungou. E ele saiu do seu palácio com a sua família e foi para a Itália, e lá ele foi um dia só não, 3 dias seguidos, ele foi na neve bater na porta da abadia onde estava o Papa Hidelbrando, e Hidelbrando recusou-se a o receber, e ele voltou para casa humilhado e excomungado. Naquela época havia muita peste, muita doença, muitas pragas, e um rei excomungado, quando uma peste assolava o seu país, as pessoas interpretavam que aquela peste estava chegando porque o rei era um rei amaldiçoado. Então o povo obrigava a deposição da coroa que o rei ostentava. Um outro elemento era o interdito. Pelo interdito, todos os serviços religiosos de uma nação ficavam interrompidos. Nenhum sacramento podia ser aplicado. Então não se podia aplicar batismo, e as crianças que nasciam não eram batizadas. E criança que não é batizada, se morrer pagã, entendia-se assim, não ia para o céu, ficava no limbo. E isso era uma tormenta para os pais. Pessoas solteiras não podiam receber o sacramento do casamento. Casamentos não eram realizados para horror das encalhadas. Não se podia aplicar o sacramento à unção dos enfermos,
de modo que pessoas enfermas temiam morrer por não terem recebido o sacramento, a unção dos enfermos. As pessoas que morriam não podiam ser sepultadas, porque não lhes era dada a extrema unção e nem lhe era aplicado o sacramento de corpo presente. Então os cadáveres ficavam insepultos nas casas e calçadas, aumentando o risco de epidemias e aumentando o número de mortos. A pressão popular era muito grande e o rei não tinha outro caminho a não ser pedir arrego e se render à autoridade daquele estrangeiro. E sempre pairava sobre todos o fantasma da Inquisição, que, como já foi explicado, não havia possibilidade de escape e de ser inocentado. Apenas se definia se morreria depois de um período longo de tortura com uma condenação ao inferno, ou se confessava um crime ou um pecado, mesmo que não o tivesse cometido, e recebia a morte como golpe de misericórdia. Com todos esses instrumentos na mão, o Papa dominou o mundo.